E aí, tudo certo? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia? Lembra que na aula passada a gente estava falando sobre o bairro, certo? O bairro são os pedacinhos da cidade e que cada bairro tem um nome, certo? Dentro de cada bairro também tem as casas, os próprios comércios, certo? E os bairros eles servem para a gente se organizar melhor, certo? Achar mais fácil o nome de uma rua, o nome de uma empresa, certo? Esse conteúdo é um conteúdo muito legal, ok, Cecília? Entendido? Tudo certo? A prof vai lembrando de o nome de algumas crianças assim para ver se vocês estão entendendo, certo, Miguel? Então vamos lá. O bairro ele serve para a gente se localizar mais fácil, certo? Por isso foram criadas, né, bairros dentro das cidades. Foram feitos pedacinhos. Daqui a pouco, no conteúdo, a gente vai ver que existem alguns bairros onde tem mais casa, outros mais comércio, mas vai ser um assunto para daqui a pouco. Hoje a gente vai investigar um pouquinho sobre o bairro onde a gente mora, certo? Então, na página 55, na sua apostila, pega lá. Chegou a hora de conhecer o bairro da sua escola. Observe a paisagem pelo caminho que você fez da sua casa até a escola e registre as informações na ficha. Então, o que a gente vai fazer agora? O bairro da nossa escola se chama Bairro Campinas, certo? Então, Campinas fica dentro da cidade de São José. Lembrando, cidade é diferente do bairro. A nossa cidade é São José, mas o bairro da nossa escola, do Alfa, é Campinas, certo? Então, olha só o que você vai prestar atenção agora. Observar, né, a paisagem. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer todos os dias esse trajeto da nossa casa até o colégio. Mas você vai lembrar assim, ó, como é o trajeto da minha casa, ou seja, por todo o caminho que eu passo da minha casa até o meu colégio, certo? E vai registrar as informações na ficha. Então, vamos lá. Ficha de observação, na página 156. O nome do bairro. Então, como que é o nome do nosso bairro? O nome do nosso bairro se chama Campinas. É o nome onde o colégio fica, certo? E qual é o nome da nossa cidade? Muito bem. Acertou quem falou São José. Ok? Então, vamos lá. Lembrando, São José é o nome da nossa cidade e o nome do nosso bairro é Campinas. Ok, Luiz Francisco? Tudo certo? Eric, Bruno Modolon? Então, vamos lá. Qual tipo de construção é predominante no bairro? Então, vamos pensar assim. Perto do nosso colégio, quais são os tipos de construção que tem? Será que tem mais casa, mais prédio, mais praça, mais comércio ou mais fábrica? Não tem só uma resposta certa, porque dentro do nosso bairro existe tudo isso. Mas vamos pensar assim: será que tem mais casa ou mais prédio? Vamos pensar ao redor do nosso colégio. O que a gente consegue ver mais? É mais casa ou é mais prédio? Hein, Yasmin, o que a gente consegue ver mais? Hein, Giovana? Mais prédio, certo? Se a gente olhar em volta do nosso colégio, a gente consegue ver muito prédio, a gente não consegue ver tanta casa. Será que existem muitas praças em Campinas, que é o nosso bairro? Eu conheço uma pracinha que é perto do Camelão, certo? Aí também tem as praças que são ali, né, ali na beira-mar, mas pensando no nosso bairro, será que tem bastante praça? Eu acho que não tem muito. Será que tem bastante comércio? Comércio, loja, padaria, farmácia, loja, outros colégios. Será que tem bastante? Eu acho que sim. E fábrica? Será que tem alguma fábrica no nosso bairro? Eu acho que não tem nenhuma fábrica no nosso bairro. Então, vamos pensar um pouco sobre qual você vai assinalar. Na 2, como são as ruas?
Então, pensando não somente na rua do colégio, mas em todas as ruas do nosso bairro, certo? Então, vamos lá, vamos ver. Vamos lá, Maria Júlia. Será que as ruas são estreitas, largas, planas? Planas é quando elas não têm ondulações. Íngremes, será que tem muito morro? Será que são muito arborizadas? Ou seja, tem muita árvore, ou pouca árvore, ou não tem nada de árvore? Será que elas são limpas? Hein, Alejandro? Será que elas são sujas? Elas têm placa de sinalização ou elas não têm placa de sinalização? Vamos pensar um pouquinho? Então, assim, vamos lá, Ana. A rua do nosso colégio, por exemplo, é uma rua de uma mão única, certo? Então, não vai e volta o carro, certo? Não é mão inglesa. Então, o que acontece? Ela é uma rua que ela é um pouco mais estreita, mas a gente tem que pensar que o carro só vai. E as outras ruas, será que são estreitas, são largas? Será que tem muita árvore em Campinas ou pouca árvore? O que vocês acham? Hein, Gabi? O que vocês acham? Hein, Valentina? Será que elas são limpas? E vocês, será que vocês cuidam das ruas? Será que elas têm bastante placas de sinalização? Vamos relembrar? Lembra que a gente deu, né, fez um passeio e a gente viu que o quê? Existem as placas, certo? Então, assim, tem placa para parar, tem placa para faixa de pedestre. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como que é a movimentação do bairro na 3? Hein, Henrique? Será que tem muitas pessoas, muitos veículos, muito barulho? Poucas pessoas, poucos veículos ou poucos barulhos? Será que tem? Em Lourenço, vamos pensar um pouco sobre isso? Vocês veem muitas pessoas caminhando? Será que tem muito veículo e muito barulho? Será que tem muitas construções e aí por isso tem muito barulho? Então, dentro de um bairro tem tudo isso. Tem barulho, tem pouco, às vezes tem muito barulho, pouco barulho, muita gente, muito carro, certo, Lara? Então vamos lá. 4. Outros elementos da paisagem. Que sons frequentemente você ouve? Será que você ouve, por exemplo, passarinho cantando? Hein, Laura? Ou você ouve o barulho de uma construção? Ou o barulho de uma buzina, por exemplo? O que você mais ouve no nosso bairro? Tá? Pode pensar a partir da rua do nosso colégio. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil, tá? Vamos lá, Júlia Tomé. Que cores que predominam na paisagem? Será que tem muito verde? Se tem muito verde é porque tem muitas árvores. Ou será que tem muitas cores, por exemplo, de prédios diferentes? Quais são as cores que mais usam em Campinas, por exemplo? Tem que pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, se é um bairro que é muito arborizado, o que predomina seria o verde. Um bairro que é pouco arborizado, ou seja, que não tem tanta árvore, o que predominaria seria o quê? As cores, né? Diversas cores, cores de prédios, enfim. E os odores que vocês sentem, hein? Hein, Maria Júlia Michels, Maju? Quais odores vocês sentem? Quais cheiros? Será que é cheiro de esgoto? Ou será que é cheiro de comida? Porque tem muito restaurante, muita lanchonete. Cheiro da pipoca que fica ali na frente do colégio. Ou cheiro, por exemplo, de gasolina, porque tem algum posto de gasolina. Quais são os cheiros? É um cheiro limpo, será? Ou é um cheiro que ele não é tão limpo porque não tem tanta árvore? Então, vamos pensar, tudo isso é o que tem no nosso bairro, lembrando, tá? Certo? Tudo certo, Beatriz, Benício? Estamos entendendo? Na 5. O que mais chama atenção no bairro onde está a sua escola? Será que ele é um bairro, por exemplo, ótimo para brincar? Ou não é tão tranquilo? É um bairro, por exemplo, onde tem muitos assaltos? Ou é um bairro tranquilo? É um bairro, por exemplo, que dá de fazer esportes? Ou não? O que mais chama atenção em você? O que vocês gostam, né, de Campinas? 6. O que você não gosta nesse bairro? Por exemplo, será que tem muito barulho? Daí é difícil de dormir? Ou será, Manu, que é tranquilo de dormir? Tem muitos pássaros? Será que é um bairro tranquilo? Tem um ar puro? Então, vamos pensar um pouquinho.
E na 7, o que você mudaria no bairro? Então vamos pensar, o que vocês mudariam? Colocariam mais praças, mais áreas verdes, por exemplo, mais placas. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que você gostaria que tivesse nesse bairro que você pudesse mudar, certo? Vamos pensar, será que poderia ter mais área para brincar? Mais praças para a gente se encontrar com as outras famílias, com os amigos? Vamos pensar um pouquinho. Mais área verde para quê? Para que fique limpo o ar, certo? Depois de pensar em tudo isso sobre o nosso bairro, que é Campinas, na página 157, com os resultados da sua descoberta, você vai desenhar como está organizado o espaço em torno da sua escola. Então, vamos pensar na escola, na nossa escola no Alfa. Ele tem uma rua, como que é organizado o espaço em volta? Tem muito prédio? Tem algum outro tipo de comércio? A rua é uma rua estreita? É uma rua larga? O que acontece? Tem alguma praça? Então, você vai desenhar pensando no em volta do nosso colégio. O que tem em volta, ao entorno? Certo, Luísa? Tranquilo? Então tá, essas são as atividades de hoje. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes, façam um desenho bem lindo. Pensem no bairro de Campinas, que fica na cidade de... Muito bem, São José, certo? Então façam as atividades com calma. Perguntem para um adulto também o que ele acha. O que o seu pai e a sua mãe, por exemplo, mudaria no bairro? Perguntem a opinião deles para assim a gente também formar a nossa opinião, certo? Pensem um pouquinho em tudo que a prof também falou, certo? Do que pode melhorar, do que é ruim, do que pode, né, ficar melhor ainda, ok? Beijos, façam as atividades com calma.